meus queridos alunos, tudo bem? Pro Alves vai dar aqui umas diquinhas para vocês produzirem um texto, tá? É a primeira parte. Se acabar o tempo aqui, eu vou para a segunda parte, tá bom? Primeira coisa que vocês têm que saber é que tem que colocar um título não muito longo e centralizado, ou seja, no meio da linha. Aí você pula e começa o seu parágrafo como? Fazendo bem alinhadinho, escreva até o final da linha e comece a frase com letra maiúscula, tá? Aqui a Procátia colocou um exemplo para vocês. Olha aqui como que eu fiz. Eu fiz um desenho aqui para imaginar que seja aquela molinha, aquele espiral do caderno, tá? Aí eu faço o espaço de um dedo e começo o meu parágrafo com letra maiúscula. Se tiver diálogo, se tiver discurso direto, que é a mesma coisa, eu ponho o travessão bem embaixo da letra maiúscula que iniciou o parágrafo anterior. E os demais parágrafos vão ficar alinhadinhos, escrevendo sempre até o final da linha, tá bom? E aí, olha essa frase aqui, olha essa fala do personagem. Explique isso ao homem, ponderou a mulher. Aqui é fala do personagem, é discurso direto. Aí, se eu vou colocar o trecho narrativo, eu tenho que separar, porque aqui é a fala do narrador, aqui é a fala do personagem. Então, eu tenho que colocar o quê? O travessão. Por isso que eu não posso misturar os discursos. Se eu puser na mesma linha, eu separo por meio do travessão, tá bom? Outra coisa, você que for optar por produzir um texto narrativo como uma crônica, que foi pedido lá no exercício, lembre-se que crônica é um texto narrativo, tem que ter tempo, espaço, personagem, ação, clímax, que é aquele ponto de suspense, fechamento, ou seja, começo, meio e fim com tudo isso. Não use palavrão, não use vocabulário inadequado e não use também palavras o quê? Aquelas palavras que a gente usa nas redes sociais, como essas abreviações, tá ok? Só use a palavra etc. Etc. pode. Evite rasuras, faça a letra legível e caprichada. Evite parágrafos muito longos, tá? Tente, quando for mudar de assunto, você forma um novo parágrafo. Se o parágrafo você está na mesma linha, dê uma pausinha e continue, desde que o assunto seja o mesmo. Aí você faz a pausa com ponto final e continue a oração, né? No mesmo parágrafo, tá bom? Atenção para a linguagem enxuta, ou seja, aquela que a gente tem que cortar as repetições desnecessárias. Sabe aquelas palavras que se repetem? E que a gente aprendeu que deve substituir essas palavras repetitivas pelos referentes, que são sinônimos, que são palavras que têm o mesmo significado, mas que não podem ser as mesmas, né? Eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Eu já tinha comentado na aula anterior que está aqui no site, tá? Que está aqui no YouTube, que é esse texto que eu tinha dado aqui dos cangurus. Né? Os cangurus são perseguidos porque os cangurus atacam as plantações e porque os cangurus têm o pelo aproveitado pelos homens. A caçada ao canguru não é muito fácil. O canguru é rápido, o canguru ouve de longe o inimigo, o canguru nada otimamente e até no mar o canguru se atira na aflição do canguru escapar dos perseguidores. Gente, isso foi um texto de um aluno que repetiu trocentas vezes, várias vezes a palavra canguru. Olha quando a gente faz a limpeza, enxuga essas palavras repetitivas, usando os referentes, os sinônimos, né? Olha como que fica melhor. Os cangurus são perseguidos porque eles atacam as plantações e têm o pelo aproveitado pelos homens. A caçada ao animal não é muito rápido, não é muito fácil. Ele é rápido, ouve de longe o inimigo, nada otimamente e até no mar se atira na aflição de escapar dos perseguidores. Perceberam como ficou diferente, como ficou melhor aos nossos ouvidos? Então tenham muito cuidado. Isso acontece também com o emprego da palavra que. O aluno repete muito o que. Eu vou explicar daqui a pouco. Isso daí é para evitar o queísmo, são as repetições desnecessárias. Eu vou explicar na segunda parte das dicas para um bom texto, tá bom? Até mais, meus queridos gatinhos. Beijos!